E hoje vamos iniciar então com o Contraponto, esse programa, esse quadro aqui dentro do programa Telescópio, onde nós trazemos duas pessoas aqui da nossa cidade com opiniões normalmente divergentes, né? Ou seja, que olham para situações de maneiras adversas um pouquinho para conseguir conversar, para trazer mais informações, para trazer algumas opiniões aqui para você que acompanha com a gente o Telescópio. Hoje no Contraponto nós temos aqui a presença então do empresário aqui da nossa cidade, Paulo Henrique Furlan. Boa tarde, PH. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Estejamos mais uma vez aí prontos para poder ajudar e colaborar com a nossa cidade. Muito bem, e do outro lado também, o PH já citou aqui o professor Antônio Carlos, o Galo, aqui, professor Galo da cidade. Galo, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde PH, boa tarde ao apresentador que traz boas notícias para Itapetininga, Nascimento, né? Muito bacana. Boa tarde a todos. Muito bem, já iniciando o nosso quadro Contraponto, lembrando então aos participantes aqui com a gente que são 3 minutos de resposta a cada rodada de perguntas, né? A mesma pergunta é feita aos dois participantes, né? E essa pergunta ela é respondida então dentro desses 3 minutos, lembrando que se pode fazer então o uso de fracionar esse tempo por uma vez. Então, na primeira resposta eu vou usar 1 minuto e meio, vou usar 2 minutos, deixar 1 minuto para depois, para uma possível tréplica depois. Então existe essa chance então de se utilizar esse mesmo tempo, mais 1 minuto depois, ou mais algum tempo que você deixar depois, esse cronômetro vai ser parado. Lembrando também que é uma pergunta por rodada que eu faço aqui. Também lembrando que cada rodada se inicia com um participante diferente. Então, para dar o direito, né, de responder primeiro, responder depois, tem todas essas questões, para deixar na maior equidade possível aqui, nós colocamos então uma pergunta para um, depois uma pergunta iniciando com o outro respondendo. Vamos lá então para o nosso contraponto, iniciando aqui para vocês. Então, inicio primeiro para você, professor Galo, conversando aqui com a gente já, gostaria de perguntar a respeito justamente da Itapetininga na fase vermelha, né? Essa situação que nós estamos passando agora, desde esse início dessa semana, onde Itapetininga ela foi rebaixada, né? Ela passou de novo a uma situação mais crítica aí do combate ao Covid, e com isso se tem novas restrições aí na parte comercial, também em outras partes da cidade, mas também representa aí um aumento, né, de número de casos, de ocupação de UTI na cidade. Como lidar com tudo isso, ao seu ver, professor? Bem, o que eu vejo que nós estamos começando muito tarde, iniciamos uma vez um distanciamento social, alguns grupos se manifestaram contra, paramos, com todo respeito aos comerciantes de Itapetininga, certo? Que a minha vida inteira eu fui funcionário público, eu sou comerciante, meus pais eram comerciantes, então eu vejo a necessidade, às vezes, da parada, então quanto prejuízo vocês tiveram financeiramente. Mas nós começamos muito tarde, já deveríamos ter parado logo no começo, como foi feito alguns moldes, por exemplo, na Europa, em outros países que deram o exemplo, certo? Aqui não, nós paramos, voltamos, certo? E agora novamente vai se parar, né? Vai se fazer o distanciamento social, o isolamento social, vai fechar o comércio, vai fechar, certo? Então, isso daí é uma falta, sabe do quê? De uma liderança lá de cima que tivesse imposto alguma coisa, certo? Falha do governador também, e falha do nosso presidente, que é a liderança maior, que deveria liderar. Mas ele, ao contrário, ele se manifesta ao contrário, não usa máscara, que exemplo, né? Então, eu penso, na minha opinião, infelizmente, nós vamos ter sim que dar um tempo, parar novamente, porque as vidas são mais importantes. Aí você vai me perguntar, mas como que nós vamos sobreviver? Certo? Sim, nós vamos sobreviver porque existe, quase que em todos os países do mundo, existe um crédito para aqueles comerciantes que não comerciam, para os empresários em geral, que não têm como bancar. Existe um crédito, mas mesmo assim esse crédito foi parado, deixado de lado, certo? Agora que está se liberando esse crédito, certo? Para o comerciante dar um tempo,
e se manter, né, parado, né? Infelizmente demorou, certo? E nós tínhamos o dinheiro. E é só lembrar que existe a reserva cambial que o PT deixou, que foi de 380 bilhões de dólares, que era para ser usado nesses casos, certo? Infelizmente, nosso presidente demorou, nossa liderança demorou para tomar atitudes drásticas. Muito bem, tempo. PH Furlan, a respeito dessa Itapetininga voltando à fase vermelha, né? Como lidar da melhor forma com isso, a partir disso que já é a nossa realidade agora, né? Que maiores restrições, maiores dificuldades, alguns setores proibidos, orientação maior, né? Até, vamos dizer assim, aplicação de multas agora na questão do isolamento social. Como você vê, PH? Então, boa tarde mais uma vez a todos. Grande dificuldade aqui é que a gente vê, o professor até comentou a questão do presidente, ele não pôde fazer nada desde o início da quarentena, porque o STF determinou que seria coisa dos estados e municípios. Aí alguns municípios começaram a tomar algumas atitudes, o STF voltou atrás e definiu que aquilo ali era questão só do estado decidir. Então hoje o prefeito não pode decidir, o governador pode e o presidente não. Mais ou menos para a gente ter uma ideia. E no caso aqui do estado de São Paulo, o governador João Dória tem colocado uma coisa assim absurda, porque ele fala que é a ciência, que são os dados, mas ele nunca apresentou os estudos. Então a gente não sabe por que está parado um lugar, por que está aberto o outro, o que tem que ser feito. Os leitos nunca são divulgados da maneira correta. Tem dia que São Paulo tem 600 leitos sobrando, tem dia que está tudo lotado. Então a gente vê que a ciência do governador é algo da cabeça dele e ele coloca, né? O que eu vejo hoje dessa fase vermelha é que é o seguinte, você vê que as pessoas, o vírus já está aí, as pessoas já estão contaminadas em sua grande maioria e ele vai continuar se espalhando. Parando ou não parando as coisas, ele vai continuar proliferando. A ideia da quarentena sempre o que foi? Foi poder dar um espaçamento para que a gente preparasse o sistema de saúde. E graças a Deus, aqui na nossa cidade em especial, o sistema está muito bem preparado, a gente tem bastante funcionários, tem um hospital de campanha, a gente tem hoje uma boa preparação para que as pessoas que precisem ir até o hospital possam estar indo e possam ser atendidas. Claro, todos os cuidados devem ser tomados. Se a máscara, a OMS tem recomendado, tem falado que é bom, vamos usar a máscara. Mas a gente vê que hoje em dia as pessoas não usam mais de ficar se abraçando, se beijando, aglomeradas. A gente não está tendo grandes eventos, como, por exemplo, a Expo Agro. Ou seja, a gente está seguindo tudo aquilo que precisa. E em nenhum momento essa discussão deveria ter entrado em fase de economias e vida, porque economia é vida. Então a gente vê que as pessoas precisam sobreviver, precisam sair. Uma empresa, ela suporta, em média no Brasil, segundo a Goldman, apenas 22 dias fechadas. Nós vamos completar agora, amanhã, 100 dias de fechamento. Então é muita coisa para uma empresa sobreviver. Muito bem, PH, tempo. Galo, você tem 12 segundos. Se quiser complementar ainda a respeito dessa pergunta? Eu volto a dizer o seguinte, eu admiro muito os comerciantes, eu sou funcionário público, mas o momento que nós tínhamos que parar, que nos reunir e parar de fato, certo? Nós não paramos. Agora está voltando novamente. Agora... Isso, já deu tempo, mas se quiser você pode utilizar o tempo da próxima pergunta, tá? Para responder. Então, o que tá. Não, utiliza. Tá bom? Só um minutinho, vamos passar já para a próxima, já aqui, daí depois se você quiser utilizar o tempo dela também, você pode complementar, tá? Mas passando para a próxima, já a pergunta aqui então dessa rodada, continuando ainda a respeito das... sim, PH, você tem 32 segundos ainda, perdão, se quiser complementar algo a respeito ainda dessa pergunta aqui. Tudo bem, não, só colocando que a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Ele não simplesmente vai embora enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver todo esse preparo, ele não vai pegar um ônibus e ir embora para casa. Então a gente vai ter que aprender a conviver, como a maioria dos países tem feito. Ninguém fez uma quarentena tão longa como a nós. Você vê ali que a Alemanha e a Inglaterra foram 30, 45 dias, se prepararam e hoje voltaram e vão atendendo aqueles que ficaram doentes, né? Para que a coisa possa andar, mas claro que com todos os cuidados necessários.
Muito bem, passando agora aqui para a próxima pergunta, então, continuando na nossa rodada municipal, aqui falando da nossa cidade de Itapetininga. Outra questão que foi colocada, né, principalmente agora nessa última semana, foi a aplicação de multas, né? Tanto multas mais fortes para estabelecimentos de pessoas sem a máscara, também multas para confraternizações, eventos, festas, essas coisas, e também multas, vamos dizer assim, se fala muito aí da multa da questão de pessoas sem máscara nas ruas e tudo. Como é o seu olhar a respeito disso, iniciando agora essa segunda rodada de perguntas com PH Furlan? PH, como você vê essa aplicação de multas aí por parte do governo público aqui da cidade? Eu vejo com uma dificuldade. É claro que a gente vê que é necessário o uso da máscara, mas o que acontece? Quando você tem uma guerra, as pessoas se unem, as pessoas veem a necessidade e se unem por aquilo. Quando é algo imposto, e ainda mais imposto por governos que não têm legitimidade, você vê que foi se falado que precisariam de 15 dias, depois mais 15, depois mais 60, depois mais 100, e hoje não se sabe nada, então você não acredita num governo. Claro que existe a necessidade do uso de máscara nesse momento, acredito que é o que mais protege, e a gente vai ter que argumentar com o cidadão, mas também vejo nas redes sociais o pessoal falar muito, tem gente sem máscara. Eu tenho um escritório aqui na Campos Sales, né? As lojas estão fechadas, mas acompanho o vai e vem durante todo o dia. Raramente vê-se uma pessoa sem máscara. Eu acho que, assim, seria muito impossível uma pessoa querer pegar o vírus, a pessoa querer sair de casa. As pessoas falam, a turma tá batendo perna, a turma tá isso. Eu acho que ninguém quer pegar, todo mundo quer. Mas a gente vê a necessidade das pessoas. As pessoas estão saindo de casa, não é porque achar bonito, por negacionismo, nada, mas porque existe a necessidade. Nós tivemos um caso aqui na nossa cidade essa semana, que chocou, está rodando nas redes sociais, de um pai de família que acabou preso por roubar um supermercado, roubar alimentos. Então, ficou constrangido o gerente do supermercado, ficou constrangido o policial. A gente vê a situação que a gente está chegando, que nós não temos um país com essas condições de pagar multas, de fechamento de comércios. A gente vai ter que ter maneiras de sustentar isso daí, com que a gente salve vidas, salve as pessoas que vão ter muita dificuldade também com esse sistema todo parado. Tempo passando agora. Professor Galo, então, justamente a respeito disso, né, das aplicações aqui na cidade, era algo que se comentava muito, né, não, só vai mudar a hora que o pessoal doer no bolso, tudo. A seu ver, essa ação, né, de começar a impor multas à população que está fazendo errado, tudo, é uma boa maneira de tentar educar o povo, nem que seja, assim, um pouco mais fortemente aí, para conseguir superar essa pandemia? Sim. Eu acredito que é através da multa, mexendo no bolso do pessoal, porque tem muita gente que não está consciente ainda do problema que é esse coronavírus. Tem muita gente, PH, que não tem noção do que é isso daí. Sem contar que você já imaginou o número de pessoas infectadas sem hospitais? Já imaginou como que deve estar nos hospitais hoje, por exemplo, aqueles hospitais superlotados, aqueles médicos, aqueles profissionais da saúde trabalhando 15 horas por dia, sendo expostos àquela doença, sendo que eles são as pessoas que vão curar, né? Então, nós temos sim que aplicar uma multa, mexer no bolso, como se faz na Europa, para que o pessoal sinta a gravidade. E aquele que se portar daquela maneira, sem a máscara, sem o equipamento necessário, tem sim que ser abordado. E, primeiro, porque ele pode contrair ou ele pode passar para alguém a doença, certo? Então, eu acho muito importante que mexa no bolso do pessoal, certo? É lógico que tem que ter uma conscientização, mas que o pessoal tem que saber o que é distanciamento social, o que é isolamento social, o que é quarentena, certo? Qual a gravidade dessa doença, certo? Tem sim que mexer no bolso do pessoal, aqueles que estão ou por ignorância, ou por descuido mesmo, por pensar que não sabe o que está acontecendo. Eu acredito que esse fator de multa tem que sim, porque a pessoa vai se controlar mais, vai sair com a máscara, vai procurar sair com a máscara, certo? Eu acredito que tem assim.
Muito bem. PH Furlan, você tem 1 minuto e 12 segundos, se quiser complementar ainda a respeito dessa pergunta. Sim, como eu estava falando, claro que pode haver uma multa, mas a gente sabe também que toda lei, quando ela é feita e ela não tem a possibilidade de ser aplicada, ela vai ter dificuldade, né? Ela vai cair em desuso e acaba desmoralizando todos aqueles que acabam não cumprindo. Acho necessário também que, principalmente nos lugares onde tem mais aglomeração, seriam os supermercados, ou um grande lugar que a pessoa tenha que entrar num posto de saúde, né, de repente no hospital, ela tenha que usar. Mas a gente não vai conseguir, por exemplo, nos bairros fiscalizar, andar todo. Itapetininga, em extensão de terra, é gigante. A gente não vai conseguir, num bairro da Conceição, Varginha, fiscalizar se as pessoas estão de máscara. Tem que haver realmente uma conscientização para que elas entendam a necessidade do uso, né? Para que a gente possa tentar voltar a levar uma vida pelo menos perto do normal. O normal não vai ser, mas pelo menos perto do normal para que as coisas funcionem devagar, né? Funcionem, possam se atender ali um ou outro cliente, e festas e aglomerações realmente tem que parar, porque o grande problema que tem sido causado na cidade são as festas. Sorocaba, que acabou regredindo para a gente, teve festas para 1.000 pessoas, e isso contaminou todo mundo. Tempo. Professor Galo, o senhor tem 55 segundos, se quiser também complementar a respeito dessa pergunta, por favor. A irresponsabilidade de muitos, né? Por exemplo, o que o PH falou, que muita gente que se reunindo, fazendo festinhas, certo? Então, eu vejo, e a questão do Dória também. O Dória pecou muito, eu não estou falando para você, não sou a favor, não estou tecendo elogios ao Dória, não. O Dória pecou muito, também foi incompetente. Nós estamos perdidos em relação nós não aprendemos nada ainda, certo? Em relação à pandemia. Nós precisamos nos orientar e nos fortalecer para isso daí, ó. Muito bem, o senhor tem 15 segundos ainda, mas posso passar para a próxima pergunta? Pode passar para a próxima. Vamos lá, então, já essa terceira pergunta é para o senhor também, professor Galo. Falando a respeito aqui agora do governo federal, né, trazendo aqui. Nós tivemos nessa última sexta-feira, né, a divulgação aí do presidente Bolsonaro, onde ele divulgou a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco. Algo que foi recebido com entusiasmo por muitos, mas também por críticas por muitos que alegam que eram obras de outros governos e ele estaria ganhando crédito com tudo isso. Como o senhor avalia essa obra? Bom, deixa eu comentar com vocês um fator assim muito importante. Eu participava do comitê da bacia do Paranapanema e participei de muitas reuniões da ANA, da Agência Nacional da Água, certo? Então eu queria dizer para vocês o que é a transposição do Rio São Francisco. Quando se propôs aqui no governo a fazer a transposição, porque outros governos pensaram, inclusive historicamente falando, desde Dom Pedro I, desde Dom Pedro II já existia a vontade de se fazer isso daí. O que aconteceu? A primeira coisa que foi feita é um estudo para ver onde estavam as nascentes do Rio São Francisco, certo? Para que se recuperasse essas nascentes. Foram recuperadas, numa participação que eu tive num congresso, foram recuperadas 2.000 nascentes baseada no projeto da transposição. Veja que essa transposição não é só fazer o canal. Por quê? Por causa do impacto de se retirar a água do Rio São Francisco e jogar no canal, certo? Então foram recuperadas 2.000 nascentes. Foi elogiado no mundo inteiro. Na época, a grande mídia nem exaltou isso daí. Mas foram recuperadas 2.000 nascentes. Se você procurar lá, você vai ver que trabalho bacana que foi feito. E depois que foi concluído essa recuperação dessas nascentes, devido ao impacto que ia ocorrer, começaram a fazer. Foram elaborados vários trajetos, projetos, e foram feitos milhares de quilômetros para levar água ao nordestino. Certo? Foram concluídas quase que 94% de toda a obra. Tá? Foram concluídas quase que 94% de toda a obra. 12 milhões de pessoas beneficiadas. Certo? E quem fez isso? O governo Dilma e o governo Lula. Certo? Quem inaugurou alguns pedaços? O Alckmin tentou inaugurar alguma coisa, o Temer inaugurou alguma coisa, e o Bolsonaro atualmente, um dos projetos que ele deve ter
elaborado, né, num dos trechos que ele deve ter elaborado, ele comemorou também, e muitos, eu não vi o Bolsonaro falando, eu que fiz a transposição, eu não vi ele falando, eu vi comentários de pessoas falando, o Bolsonaro fez aquilo que o Lula nunca fez, que a Dilma nunca fez, certo? Eu nunca vi o Bolsonaro falando, eu fiz a transposição dele, certo? Mas ele comemorou talvez um trecho que ele deve ter feito, mas 94% da transposição já estava quase que pronta, certo? E 12 milhões de pessoas beneficiadas. Eu estive lá, eu visitei, eu participei de congresso, eu participei não da elaboração, mas eu participei de muitas das atividades, e principalmente da recuperação das nascentes, devido ao impacto ambiental que poderia causar a retirada da água do São Francisco. Eu acho que deu tempo aqui. Bolsonaro, na dele. Vamos lá, passando agora aqui para o PH Furlan. PH, a seu ver, né, essa obra, algo que foi, de certa forma, assim, um marco até, que se falava muito, né, a respeito dessa transposição do Rio São Francisco, como algo que iria ajudar muitas pessoas, ajudar principalmente nos lugares mais áridos, daí, nas maiores secas aqui do Brasil. A seu ver, PH, como foi essa questão, principalmente essa divulgação, né, algo que tem sido atribuído ao presidente Bolsonaro, também atribuído a outros governos, como você vê? Então, eu vejo assim com muita alegria, porque o nordestino ele sempre esperou que a água chegasse, né? Para ele não interessava da onde ia vir essa água, se ia ser de A ou de B. E nós temos que acostumar a cobrar os nossos governantes dessa maneira mesmo, que até na live o Bolsonaro falou que começou em governos anteriores, né? Como o professor bem comentou, isso daí já era um sonho lá do Império, de que pudesse ser feito, tal, para que a gente consiga. É impossível imaginar que partes do nosso país, no ano de 2020, não tenham água limpa para beber. Uma coisa que não pode acontecer. E realmente ele tem usado, o grande mérito do Bolsonaro foi fazer com que o Exército terminasse isso daí, porque muitas vezes o Exército tem um pessoal que pode ser alocado e terminasse a obra, porque a gente teve muito problema com a questão das empreiteiras. E hoje no Brasil, independente de governo, a gente tem que cobrar para que as obras sejam terminadas. É muito comum a gente ver, entra um prefeito, faz uma obra até um pedaço, o outro prefeito vem e fala, não vou terminar, porque esse daí era do outro. Não. Eu acho que um tem que dar continuidade com a obra do outro, porque é o nosso dinheiro, senão a gente vai ter que gastar 2, 3, 4 vezes. Tem um porto, para você ter uma ideia, ali no Maranhão e no Piauí, um porto que está tentando ser construído desde 1969. E hoje nós já estamos em 2020, então faz um pedaço, faz outro pedaço, daí tem que refazer de novo, porque a coisa vai se deteriorando, né? Então eu acredito que foi realmente um mérito, começou lá em outros governos, mas foi um mérito dele de terminar, e eu acompanho também o ministro Tarcísio, quem puder acompanhar ele no Twitter, tudo, vai ver. O ministro Tarcísio tem feito um trabalho no Norte e Nordeste muito grande, de asfalto, de término de obras, sem praticamente gastar o dinheiro público, usando somente o Exército, usando a mão de obra própria que já ia ser gasto aquele dinheiro, e tem feito muita coisa naquele pedaço. Acho até que no futuro, se houver um programa de reeleição, alguma coisa, a gente vai até se surpreender com a votação do Bolsonaro no Norte e Nordeste. Pode até ser que caia um pouco aqui no Centro-Sul, mas lá no Norte e Nordeste vai crescer muito a votação, porque muitas obras estão sendo terminadas. E é isso que tem que acontecer com a gente tem que cobrar que se termine a obra, não importa quem for entregá-la, mas é uma obra que já saiu do nosso bolso, nós já pagamos por isso, então a gente tem que pedir que ela seja no mínimo entregue, né? E às vezes demorar 16, 20 anos para fazer uma obra é uma coisa absurda, né? A gente tem que fazer coisas aí em 2, 3, 4 anos, empreiteiras que tiverem irregular, tem que ter multa alta e ela nunca mais poder concorrer enquanto ela não terminar a obra, porque só assim a gente vai fazer o Brasil, é um país que não tem infraestrutura, né? Um país que não tem estrada, não tem hidrovia e não tem trens. A gente precisa cobrar para que os governantes invistam nisso e terminem as obras, como aconteceu com essa agora. Muito bem, e passando para a nossa próxima pergunta, antes de iniciar aqui a pergunta, é só falar para o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, você pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, também através do nosso aplicativo, aqui é só baixar no seu celular, é de graça, é rapidinho, você baixa aí o aplicativo que é o TV Itapê, você tem acesso ao nosso contato aqui de WhatsApp, pode mandar o seu áudio, pode mandar a sua foto, o seu vídeo, a sua pergunta aqui pra gente e também acompanhar tudo que acontece aqui na TVI. Mas voltando então para a pergunta, agora essa quarta pergunta iniciamos então com o PH Furlan,
respondendo aqui pra gente, seria a respeito disso que tem despertado muitos comentários, né, que é esse inquérito das fake news que está sendo movido aí pelo ministro Alexandre de Moraes, né, onde ela foi agora, segundo notícias de ontem, né, que ela foi prorrogada por mais 180 dias, ou seja, mais 6 meses aí desse inquérito rolando, né. Diante de todas as notícias que vão se colocando, parece, vamos dizer assim, ser a primeira ação efetiva contra as fake news no Brasil, só que ao mesmo tempo também é alvo de duras críticas, que apontam que ali há, vamos dizer assim, questões abusivas, que há problemas de censura, de prisões políticas e tudo através desse inquérito. A seu ver, PH, o que é, vamos dizer assim, como nós devemos entender aí esse inquérito das fake news movido pelo ministro Alexandre de Moraes? Nós devemos entender isso daí como um grande perigo para a sociedade. O que o ministro tem feito, ele pensou que ele é um rei absolutista, lá do século IV, porque ele investiga, ele julga, ele manda prender, ele manda soltar, ele mesmo faz tudo. Sendo que é uma coisa absurda. As pessoas, elas merecem um processo justo e que seja colocado. E as fake news, elas já existem na nossa sociedade desde Adão e Eva. A cobra conta uma fake news, a Eva cai, conta para o Adão, e isso desde que o mundo é mundo, há 6.000 anos atrás, isso daí existe, isso nunca vai acabar. Agora, as punições em lei já existem. Se alguém se sentir caluniado, se sentir ofendido numa rede social, ela vai procurar a justiça, que é calúnia, difamação, injúria. Esses são os crimes que já existem. A gente abre um precedente muito perigoso, porque eu vejo gente comemorando, foi presa a Sarah Winter, foi presa os bolsonaristas e tal, só que o tempo passa. Amanhã ou depois pode ser que a gente tenha ministros no STF eleitos colocados lá pelo Bolsonaro, e daí ele vai perseguir as pessoas da esquerda? Já pensou como que perigo que é? Nós temos que hoje isso, esquerda, direita, centro, todo mundo se unir contra o STF, para que isso acabe. As pessoas merecem um julgamento justo, e as fake news, quem que vai julgar? Quem que vai dizer se é fake news ou se não é? Porque se eu for olhar, é de uma maneira. Para você ter uma ideia, eu vou até comentar uma reportagem que teve na Folha de São Paulo, saiu mais ou menos há um mês atrás, e a Folha disse o seguinte: igrejas católicas e TVs católicas aceitam dinheiro de Bolsonaro em troca de apoio. Fiquei abismado, porque eu sou católico e assim falei, nossa, mas a igreja está aceitando dinheiro do governo? Fui lá assistir uma reunião de 1h30 do Bolsonaro com o pessoal das TV católicas. Em nenhum momento ele ofereceu apoio, em nenhum momento o pessoal pediu, ou seja, uma fake news feita por um grande jornal, a Folha de São Paulo com a UOL. Mas eu tive que demorar 1h30 para checar a notícia. Hoje em dia a gente vê 20 notícias, se eu demorar 1h30 para checar todas elas, é difícil. Então quem mais solta fake news hoje são os órgãos de imprensa. E esses têm que ser responsabilizados. Mas as tias do Zap, não tem como. Você vê que durante a quarentena aí, tenho várias tias, tudo que mandam aqueles áudios, do médico, do advogado, de não sei quem. Isso é uma coisa que nunca vai acabar. A rede social só propagou um pouco mais. Tempo. Passando agora para professor Galo aqui, professor, falando justamente a respeito desse inquérito, então, das fake news, esse clima de fake news, né? Mas como o senhor enxerga essa ação, né, que está sendo movida, esse inquérito que está sendo movido, todos os desenrolares disso, né, essas suspeitas aí, essas acusações, vamos dizer assim, de que está sendo algo que está levando à censura, prisões políticas, algo arbitrário, e também, do outro lado, vamos dizer assim, como algo necessário para o Brasil combater essa questão das fake news. Como o senhor vê? Tem que se investigar, certo? E achar o culpado, punir o culpado. Porque ocorre o seguinte: existem alguns grupos que que fazem a fake news e lançam, às vezes, milhares de imagens, certo? De um determinado lugar, que são pagos, são financiados por determinados grupos para fazer esse determinado processo. Então, eles têm um escritório centralizado em um determinado lugar, onde eles fazem o fake news, montam, às vezes, fake news. Por exemplo, eu vou citar um que eu vi uma vez, do Lulinha. Aí eu vi lá, esta é a sede da casa do Lulinha, certo? Bom, a sede da casa do Lulinha era o diretório lá da Exalc de Piracicaba. Então eles colocaram como se fosse a sede da casa do Lulinha. Milhares de pessoas viram isso aí. Outro, esse é o carro do Lulinha, um carro totalmente banhado a ouro, certo? Então, tem que se investigar para ver quem é que está fazendo, o dinheiro de quem que está se financiando essas obras, certo?
certo? Então, hoje, por exemplo, não sou contra, por exemplo, a imprensa, a grande mídia. O que eu sou contra as pessoas fazer coisa errada, caluniosa e lançar numa imagem, numa internet, para que milhões de pessoas assistam aquilo. E as pessoas vêm falando assim, você viu que o PT roubou, que o Lula roubou, que não sei quem roubou, e às vezes, ou mesmo ao contrário, o Bolsonaro. Então tem sim, o ministro, o Alexandre Moraes, tem sim que investigar quem é que está fazendo essas fake news, certo? E punir aquelas pessoas que estão financiando e projetando aquilo lá na internet, certo? Tem sim, eu acho justo que tem sim que se punir. Tempo passando, PH, 33 segundos, se quiser tecer mais algum comentário. Sim, então, da maneira como o ministro tem feito, você vê que ele prorrogou por mais 180 dias porque ele não achou nada. Ele invadiu a casa de alguns jornalistas, o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, prendeu a Sara, prendeu mais 6 pessoas, sem prova alguma. Os advogados não tiveram direito nem a ter acesso ao processo. Ou seja, ele está procurando pelo em ovo para ver se acha alguma coisa. O meme, como comentou o professor, é uma coisa normal que isso daí veio para ficar. A molecada mesmo faz e às vezes viraliza, entendeu? É feito com artistas, com tudo. Mas isso aí não tem como impedir. Se alguém se sentir injustiçado, ela vai procurar a justiça. Muito bem. E professor, 46 segundos, quiser tecer mais algum comentário? Eu acredito que... Bom, deixar quieto isso daí. O que eu falei já está suficiente. Eu acho que tem sim que ser investigado e punido as pessoas. Agora, a Sarah Winter não foi presa por causa de fake news. Ela foi presa porque ela ameaçou Alexandre Moraes e ela falou em AI-5, vamos instituir o AI-5 aqui, que os militares tomem o poder. Ela foi presa por causa disso, não porque ela falou dos fake news. Passando agora então aqui para mais uma pergunta, trazendo para a questão municipal também novamente aqui, né? Eleição municipal nós temos agora em 2020, possivelmente vão ter datas alteradas, mas não seria essa o corpo da pergunta. A pergunta é justamente assim, como pensar a atuação da prefeitura a partir do ano que vem? Então, iniciando agora com o professor Galo aqui, professor, a seu ver, né, a atuação da prefeitura a partir do ano que vem, em um quadro onde nós vamos ter uma crise orçamentária, né, algo que os políticos vêm falando bastante, uma arrecadação menor por parte das prefeituras e também um problema social maior, né? Mais pessoas necessitando do auxílio, mais pessoas necessitando de ações da prefeitura. Como equalizar isso para o ano que vem? Bom, na verdade, se ela for eleita novamente, né? Isso não, mas assim, independente de quem seja eleito, independente de quem seja eleito. Nós temos que fazer o seguinte, pensar Itapetininga. O que é para Itapetininga? Sentar todo mundo, fazer um plano diretor organizado com pessoas competentes, trazer as pessoas, infelizmente nem todos participam, fazer um plano diretor espetacular, um plano diretor que pense Itapetininga, não pense só momentos, certo? E levar toda a sociedade. Primeira coisa que nós temos que fazer, trabalhar ouvindo as pessoas, trabalhar... vendo quais são as necessidades de Itapetininga, por exemplo, eu sei, por exemplo, inclusive estão querendo tirar o Fundeb, né, que é a participação, se tirar, daí acaba os municípios de vez, né, porque 60% do orçamento do município vem do Fundeb do governo federal, né, então, repensar Itapetininga, o próximo prefeito tem que pensar nisso daí, certo? Repensar Itapetininga nos detalhes, o que é importante para a população, quais são as empresas que nós devem ser instaladas em Itapetininga, não sem critério, certo? O meio ambiente, nós temos que pensar muito, qualquer prefeito tem que pensar primeiramente no meio ambiente, o que está acontecendo com o meio ambiente da nossa região, pensar global, mas agir local, certo? Então tem que ser alguém, a gente vai ter que ouvir muito bem os candidatos, para ver quais que têm as melhores propostas para Itapetininga, para a população de Itapetininga, para um geral. Então, isso é fundamental, pensando-se já no dinheiro que vai entrar, nas verbas que eles vão ter para gastar, certo? Então nós temos que pensar
no transporte coletivo, pensar na saúde, na educação, aproveitar esse processo da pandemia, se Deus quiser, até o ano que vem não tem mais nada, já acharam a vacina, já descobriram, o povo já está imune a isso daí, então nós vamos recomeçar. Então a prefeitura tem que trabalhar junto com o povo, o prefeito tem que trabalhar junto com o governador e o governador junto com o presidente, todos juntos. Tempo. PH Furlan, passando agora para você aqui, então como pensar na prefeitura, numa atuação do executivo, né, seja para qual gestão for eleita para o ano que vem, olhando para essa questão econômica, né, uma crise orçamentária dentro da prefeitura e uma necessidade maior da população. Como você vê, PH? Vejo com muita dificuldade. O próximo prefeito ou prefeita que for eleito vai pegar uma bomba nas mãos gigantes, como em quase todas as cidades do país, né? Apesar de que o governo federal tem despejado dinheiro em municípios e estados, eles vão ter que olhar muito bem para ver como se gasta, e vai ser um bom momento da gente poder defender aquela questão que é do fim do federalismo, como é no Brasil, que é muito dinheiro concentrado em Brasília e pouco dinheiro concentrado no município. Se a gente pudesse ficar, por exemplo, o município igual Itapetininga, ele fica com 15% do que ele arrecada, o resto vai para o estado, depois vai para Brasília, e daí tem que ficar pedindo emenda para deputado, esse tipo de coisa. Se a gente pudesse ficar com a nossa própria arrecadação, mandasse só um pouco para o federal, e a prefeita ou o prefeito pudesse ter como mexer. Você vê que os orçamentos, a gente fala que é aquele dinheiro carimbado, né? O dinheiro já vem pronto para fazer alguma coisa. Recentemente a gente viu na nossa cidade, a prefeita Simone conseguiu uma verba para asfalto, e foi em vários lugares asfaltado, o pessoal falou, não, mas não é para fazer asfalto, é para fazer outra coisa. Mas o dinheiro ele já vem pronto, ele vem carimbado. Isso é uma dificuldade muito grande para prefeitos em todo o Brasil. Eu acho que é o grande momento da gente rediscutir isso daí, para dar mais autonomia para os prefeitos, porque é muito mais fácil eu cobrar um prefeito que está aqui do que cobrar um governador ou um presidente que está lá longe de mim. Então, se a coisa ficasse mais concentrada na cidade, o prefeito poderia olhar, o que eu preciso? Eu preciso de um hospital, não, eu preciso de uma creche, eu preciso contratar professor, ou eu preciso passar asfalto em algum lugar. Era muito mais fácil a gente ter essa negociação junto com ela, né? Então, vejo que vai ser uma bomba os próximos anos aí para o Brasil, e vai ter que ter muita criatividade, vai ter que ter muita agilidade. Enquanto essas leis não mudam, vai ter que buscar realmente deputados, vai ter que buscar governadores, pedir o auxílio do governo federal para que possa manter a cidade nos eixos aí. Tempo. 31 segundos, professor Galo, se o senhor quiser complementar ainda a respeito desse assunto? Transparência é fundamental. Transparência em âmbito federal, em âmbito estadual e principalmente em âmbito municipal. Tudo que se for feito tem que ter transparência para que todos fiquem a par do que está acontecendo. Muito bem. PH Furlan, 1 minuto e 2, quiser falar mais um pouquinho também? Sim, então sempre que você vê a possibilidade no seu Facebook, na sua casa, que você puder discutir esse assunto, pesquise um pouco sobre isso, para que a gente possa pedir cada vez mais que o dinheiro não fique concentrado em Brasília, porque hoje a gente paga o imposto vai para lá e volta. Às vezes a torneira está meio furada com a corrupção, e daí volta água suja ou não volta quase nada. Então a gente tem que começar a rediscutir o plano municipal para que o município tenha cada vez mais autonomia, para que a gente possa cobrar aquele que é o governante que está aqui do nosso lado, possa cobrar de repente um vereador que está aqui fácil. E só fazer uma recomendação para o pessoal, uma ação do Brasil Paralelo sobre o Covid. Vocês possam assistir, tem várias informações, e foi divulgado ali tudo o que aconteceu no Brasil sobre o Covid, com várias informações, para que você possa ter acesso e entender um pouco mais sobre a pandemia. PH Furlan, muito obrigado pela participação aqui com a gente. O quadro Contraponto vai chegando aqui ao fim, mas eu agradeço sempre a sua parceria aqui com a TV. Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer, professor, que um dia, quando passar tudo isso, a gente possa voltar e estar tomando um café de novo juntos aí. Muito bem, e também, professor, muito obrigado pela disponibilidade, por estar junto aqui com a gente, por ser também um grande parceiro aqui da TV Itapê. É o que eu sempre falo, a TV mais imparcial do Brasil. Um abraço a você, ao Lalo, ao pessoal aí do Marques e a todos aqueles que fazem parte da TV. Muito obrigado, ao PH, um abraço, e a minha vontade é que se restabeleça a normalidade
o mais rápido possível. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite.